Você é uma criança, tem uma vida com fartura, pais que te amam e tudo isso muda uma noite após eles serem assassinados na sua frente em uma das cidades mais corruptas e problemáticas do país. Tudo isso te torna uma criança reclusa, com medo de perder alguém importante de novo, ao ponto em que não permite ninguém chegar perto o suficiente para se tornar alguém que você ama. E o mais significativo de tudo isso, você se torna uma pessoa disposta a fazer tudo o que puder para mudar a realidade, nesse lugar esquecido pela esperança chamado Gotham, mesmo que isso custe a sua alma. Eu sou Alan, sou estudante de psicologia e esse é o canal Analisando Personagens. Por aqui nós falamos de psicologia relacionada ao mundo de séries, filmes, jogos, animes e atualidades no geral. Se você curte conteúdos como esse, já deixa o seu like para que a cada dia possamos trazer mais conteúdo e com cada vez mais qualidade para vocês. E agora vamos falar de psicologia. I'm vengeance. É impossível falar sobre o Batman sem falar sobre Bruce Wayne, então vamos começar por ele. O bilionário, desde a fatídica noite em que perdeu seus pais, vive sintomas relacionados ao transtorno de estresse pós-traumático. O mais evidente deles é o sofrimento psicológico apresentado por Bruce, que envolve principalmente sentimentos relacionados ao medo, tristeza e raiva. A tristeza pelo que perdeu e nunca será recuperado, que o faz vivenciar um luto constante, o medo disso acontecer novamente, o que o afasta das pessoas e praticamente o único ponto de apoio importante para ele que resta é o Alfred. Ainda sobre o medo, o Batman queria que os criminosos sentissem esse temor dele, algo tão grande que fosse um desencorajador para praticar qualquer ação contra a lei, um medo paralisante que não os faria pensar em nada além de fugir, sentimento que experimentou diante da perda dos seus pais. Existe ainda o sentimento de raiva, elemento mais recorrente no personagem, que aparece como uma forma de externalizar toda a dor que ele sente através da violência, mas também uma forma de garantir que outras pessoas não passem pelo que ele passou. Esses dois sentimentos, raiva e medo, são muito complementares na história de Bruce. Ambos são despertados por um estímulo que ativa o corpo para responder fugindo pelo medo ou atacando pela raiva. Bruce, quando criança, era vítima com medo. Agora ele é o caçador pela raiva e são os outros que devem temê-lo. Fugir e não fazer nada de errado para que não acabe em algum hospital por aí. No filme, observamos que é como se Bruce se culpasse de certa forma pelo que aconteceu com seus pais, que ele poderia ter feito mais ou impedido que aquilo acontecesse. E aí o Batman aparece como uma forma de reviver esse momento, mas dessa vez ele consegue ser o agente protetor que ele não conseguiu na infância e impede que os crimes sejam cometidos e que mais pessoas acabem como ele terminou, sozinho, sem as suas principais figuras de afeto e sem a proteção de ninguém. O Batman representa ser para um desconhecido o que ninguém foi para ele quando precisou. A justiça que impede com mãos de ferro que o mundo se torne um lugar pior. Portanto, acaba sendo uma forma de reviver o trauma, só que dessa vez com o poder de fazer o que é correto naquela situação e proteger quem mais precisa. O Batman é a vingança porque todo criminoso tem algo em comum. Ele está causando sofrimento a alguém, e agora é a hora dessas pessoas não mais provocarem dor, mas sentirem a dor que elas causam nos outros. Como ele não tem como punir o criminoso que fez mal aos seus pais diretamente por não conhecê-lo na maior parte do filme, ele pune todos os outros que consegue, quase que como a esperança de que numa noite em que faz o que é certo, punirá aquele que encerrou a vida dos seus pais. O estado emocional de Bruce remete às 5 fases do luto, que já explicamos de forma mais detalhada por aqui e vou deixar um card aqui do lado. A primeira fase é a negação da perda. Veja ele negando simbolicamente a partir do momento em que revive a cena traumática, impedindo o criminoso de conseguir o que quer, já que ele está lá para impedir como Batman dessa vez. A segunda fase, que é a raiva, aparecendo no seu inconformismo em como a cidade se encontra, tentando pela violência e medo da sua figura sombria exercer algum controle e mudar a cidade de Gotham. O terceiro estágio é a barganha. Entenda essa etapa como Bruce buscando melhorar a cidade, como uma forma de compensar a sua falha em fazer algo para defender seus pais, mesmo que fosse impossível para ele na época. Um jeito de diminuir a culpa que ele sente por ter ficado estagnado pelo medo, já que agora ele é o machado da justiça que traz o melhor para todos, como se o Batman fosse também, em parte, uma compensação. O quarto estágio, fase mais presente no seu comportamento, é a fase depressiva do luto, associada a sentimentos de tristeza, saudade e solidão. O estágio depressivo gera uma angústia que, se não for superada, vai levar essa pessoa a se isolar cada vez mais,
como é o caso de Bruce, potencializando todos os sentimentos negativos desencadeados pelo luto e vai impedir que o sujeito chegue na última fase. Estágio 5, aceitação. Nessa última fase, que o Bruce vai se aproximando um pouco conforme o filme passa, a tristeza pela perda continua existindo, mas vai ficando menos recorrente, dando chance à pessoa que perdeu um ente querido de reorganizar sua vida e aceitar o que o destino reservou. No entanto, ele ainda permanece preso nesse ciclo de dor que se alterna entre as fases 1 a 4 do luto, com muita dificuldade em elaborar a perda dos seus pais. Conforme os eventos se desenrolam, Bruce percebe que não estava ajudando a cidade como era o seu objetivo inicial, e sim aumentando o ciclo de violência. Isso porque antes os cidadãos tinham medo e isso os levava a temer e fugir. Agora eles estavam se comportando assim como entenderam que o Batman havia ensinado, que seria pela raiva, enfrentando e destruindo a ameaça. É nesse momento que Bruce percebe que falhou no seu objetivo. Ele não havia se tornado a esperança para as pessoas, e sim o sentimento de que só mudaria o mundo pela agressividade, e para isso precisavam se tornar a vingança, assim como ele. É por isso que o Charada pensa que o Batman o compreendia, na cabeça conturbada de serial killer dele. Ambos estavam lutando pelo mesmo objetivo. E por aqui chegamos ao fim da análise do Batman, lembrando que o personagem tem muitas versões e que estou analisando especificamente o personagem do último filme, estrelado pelo ator Robert Pattinson, já que apesar de terem histórias de vida iguais, e a maior parte do que eu falei aqui se aplicar a todas as versões do Batman, cada versão tem suas particularidades que distinguem a psicologia de cada um deles. A principal diferença entre esse Batman e outras versões é que o Bruce Wayne existe. Ele não é um personagem que o Batman cria quando não está vestindo a capa, apesar dele ficar apagado pela justiça ser a parte mais importante para ele, que busca alcançar a qualquer custo. E é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve se é novo por aqui. Para entender ainda melhor o processo de luto, veja o vídeo que está aparecendo na tela sobre o filme 500 Dias com Ela. Um grande abraço e até a próxima análise!